Ministro Gilmar Mendes mantém decisão que tirou o ex-governador Beto Richa da prisão. No estúdio, uma entrevista sobre a campanha Outubro Rosa. Botafogo e Vasco ficam no empate no Clássico Carioca da 28ª rodada do Brasileirão. E hoje tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, uma boa noite para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira manter a decisão que tirou da prisão o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Mendes recusou argumentos de recursos da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Paraná. Por outro lado, ele negou estender o habeas corpus a outros 6 presos que o procuraram para obter o mesmo benefício concedido ao tucano. Os advogados do ex-governador e outros entraram com recurso baseado na inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigado. Beto Richa foi preso no dia 11 de setembro na Operação Rádio Patrulha por determinação do juiz Fernando Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, a pedido do GAECO. A operação investiga fraudes em programa de manutenção de estradas rurais no estado. E olha só, todos os anos o Detran realiza milhares de apreensões de carros no Brasil. No Paraná, o pátio do órgão está cheio de veículos com irregularidades. Intensificação das blitz, crise financeira, facilidade na alteração de veículos. Todos estes são fatores que estão contribuindo para que o estado do Paraná possua os pátios do Detran cheios de carros e motos apreendidos. A gente mantém uma média de 27 mil, mas isso dentro de um sistema rotativo. Na medida que vai entrando, vai tendo a liberação pelo proprietário e as liberações pelos leilões também. Os principais motivos para a apreensão de veículos são a má conservação, a falta de algum item obrigatório, a irregularidade na documentação e a alteração das condições originais sem a devida regularização junto ao Detran. Eles me pararam numa blitz, daí eles foram vendo as coisas que estavam erradas na moto, sabe? O escapamento, a suspensão dela também. Caí numa blitz. Estava com o licenciamento atrasado. Para realizar a retirada é necessário o comparecimento do proprietário do veículo e a regularização dos débitos. O proprietário do veículo ou o responsável por meio de procuração, apresentando os documentos pessoais mais o documento do veículo, ele vai até alguma Ciretran do estado e monta o processo de liberação. Se tiver alguma pendência, débitos em aberto e já obrigatório, ele tem que fazer toda a regularização para poder fazer a retirada do bem. Aqueles que não são reclamados pelos proprietários permanecem no pátio e são destinados a leilões ou a reciclagem. A gente não pode vender em leilão dentro dos prazos de 60 dias. Após esse prazo, a qualquer momento, ele pode chegar aqui e o veículo já pode ter sido vendido em leilão. Vale a pena manter os veículos em boas condições e a documentação em dia, pois o prejuízo na hora de resgatar o bem apreendido pode ser maior. O problema é o prejuízo só, vai uns R$ 1.500 para tirar. Tem que acertar a regularização dela ali, deixar tudo certinho. Já estava marcada, já ia para leilão. O problema dela ir para o leilão seria assim, se ele fosse para leilão e quitasse as dívidas dela, eles vendem para outra pessoa e quita a dívida, aí não tem problema, deixa que o valor que dá de multa e os acessórios dela que estava quebrado, dá o valor da moto. Então, se vai para leilão e eles quitam a dívida e a gente não tem mais problema, tudo bem. O problema é não, que vai para leilão, eles vendem a nossa moto e você ainda tem que pagar a dívida, senão fica com dívida ativa, prejudicando o nome da gente. Bandidos explodiram caixas eletrônicos de 2 agências bancárias na madrugada desta quarta-feira em Coremas, no sertão da Paraíba. De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de 20 assaltantes chegaram armados e atiraram contra os prédios do destacamento da polícia e da cadeia pública. Em seguida, eles explodiram as agências. Depois da explosão, suspeitos fugiram em direção à cidade de São José da Lagoa Tapada. Eles jogaram grampos nas estradas para impedir alguma ação policial. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a administração das agências não informou se os suspeitos conseguiram levar algum dinheiro do local.
Bom, vamos dar uma pausa agora nesse lado escuro do noticiário para falar de um assunto mais leve, com uma causa boa e até com um tom mais suave. É o Outubro Rosa. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o número de mulheres com câncer de mama pode chegar a quase 60 mil casos só neste ano. Mas, em contrapartida, são várias as ações feitas para ajudar estas mulheres, principalmente a resgatar a autoestima. Outubro chegou e com ele a cor rosa começa a ser estampada nos mais variados locais. A campanha de prevenção ao câncer de mama chama atenção para o número de mulheres que perdem a vida para esta doença e que pode ser tratada se descoberta precocemente. O autoexame é a maneira mais eficaz de prevenir e tratar a doença em estágios iniciais. Mas, quando detectada de forma tardia, o tratamento inclui muitas vezes a quimioterapia e a perda dos cabelos é a consequência que traz um grande abalo emocional às pacientes. A ONG Atitude na Cabeça recebe os cabelos cortados corretamente e confecciona as perucas para serem doadas. São dezenas de pessoas atendidas todos os meses, o que representa não só ter o cabelo de volta, representa o resgate da autoestima. Hoje nós precisamos, para construir uma peruca, de 3 a 4 doadores, ou no mínimo 250 gramas de cabelo. Então, por isso que é uma dificuldade as pessoas entenderem até o processo do feitio da peruca, entendeu? Porque a pessoa, quando doa o cabelo, ela acha que ela vai doar o cabelo e vai ver uma outra pessoa usando a peruca do cabelo que ela deu. Mas só que nós precisamos montar essa peruca com no mínimo 250 gramas de cabelo. A produção funciona com a doação de cabelos, que chegam até a ONG já cortados e amarrados conforme as instruções passadas. Depois, voluntários fazem a confecção das perucas, que são feitas com 200 gramas de cabelo. Para isso, são necessários geralmente 3 doadores. As peças são destinadas a pessoas sem condições financeiras de adquirir uma, e um acompanhamento é feito para que quem recebe este auxílio saia satisfeito. O Atitude na Cabeça hoje, ele procura atender pessoas que não têm condições financeiras para comprar. Então, o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir toda a documentação, RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço, o laudo médico, se ela estiver passando por uma doença que seja temporária, ou se ela tiver uma doença que seja definitiva, como a alopecia ou escalpelamento, aí a gente vai entender qual é o processo do tratamento dela, que muitas pessoas já pararam até o tratamento, né? Mas tem a continuidade do uso da peruca. Então, nós vamos pedir as documentações, vai passar por uma avaliação, e assim que ela passa pela avaliação, a gente já faz o pedido da peruca e vamos trazer para a realidade dela a peruquinha como se fosse o cabelinho dela mesma. A ONG existe há 4 anos e sobrevive da ajuda de voluntários e doadores que apoiam a causa. São centenas de mulheres, crianças e até homens beneficiados pela atitude daqueles que desejam contribuir, nem que seja só um pouquinho, para fazer a vida do próximo melhor. É muito gratificante você saber que você está fazendo a diferença na vida de pessoas, né? Que você pode... Porque, assim, se uma pessoa passa por você sem cabelo, você tem a certeza que ela tá doente, mesmo que se ela não tiver, se for a opção dela estar com careca, né, de uma mulher. Mas se ela passa por você com cabelo, mesmo que ela esteja com peruca, você não vai perceber. Então, o que acontece? Esse período que elas estão passando por alguma patologia e usando uma peruca, elas usam a peruca não só para ela, mas para passar despercebida, para não serem apontadas na rua, para não sofrerem um preconceito, né? Então, é uma sensação gratificante da gente saber que a gente está sendo útil para a sociedade de alguma maneira. Assim como eu tenho certeza que todos os doadores de cabelo, quando trazem o cabelo para nós, eles estão doando porque eles querem ser útil para alguém. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre Outubro Rosa com o médico mastologista Vinícius Budel. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título.
simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet Celular e tablet são colocados lado a lado. e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. E para falar sobre a campanha Outubro Rosa, recebemos no estúdio hoje o professor da Universidade Federal, mastologista, Dr. Vinícius Budel. Seja bem-vindo, boa noite, doutor. Boa noite, Viviane, boa noite a todos os que assistem à Rede Mundial. A preocupação em relação à prevenção, doutor, ainda é muito grande. Qual que é o principal motivo? Essa é uma das razões do Outubro Rosa, de lembrar que todas as mulheres acima de 40 anos devem procurar o mastologista, fazer mamografia. O mastologista é quem vai indicar o fator de risco individual, saber se você tem histórico na família, se a avó teve câncer de mama, se a tia, a irmã, isso é muito importante, ter uma avaliação genética da árvore genealógica. Isso ocorre em apenas 5% das situações, mas é importante frisar. E outros fatores de risco relacionados à vida de atividade física, alimentação, o uso de determinados hormônios, ciclos menstruais, idade do primeiro filho. Esses fatores de risco somados vão fazer com que a frequência e os resultados da mamografia sejam solicitados a partir dos 40 anos, uma vez por ano, ou depois dos 50 anos, conforme a avaliação de cada indivíduo e cada fator de risco que ele apresenta. O senhor falou sobre a questão de filhos, né? Hoje em dia nós vemos as mulheres optando por ter filhos mais tarde, algumas até por não ter filhos. Qual que é a opinião em relação a isso, doutor? O número de mulheres que hoje vêm a ter filhos é menos do que nós tínhamos antigamente, porque a mulher precisa de campo de trabalho. E para ela participar da atividade de trabalho, ela precisa se qualificar, e a qualificação exige estudo, e ao exigir estudo vai casar mais tarde e acaba tendo filho em idade mais tardia. E o filho em idade mais tardia também é um fator de risco. Quem tem filho em idade mais precoce tem um fator de proteção para o câncer de mama. O senhor considera tardio algo acima dos 35 ou próximo aos 40? Acima dos 35 anos de idade é uma idade tardia para você ter filhos em relação à proteção, sistema de proteção do câncer de mama. Doutor, os números vêm aumentando, né? A gente lê nas matérias, nas reportagens, que o número de câncer de mama aumenta, não só no Brasil, como também no mundo. Isso é verdade? O que acontece? No mundo, nós temos hoje mais de 1.200.000 mulheres tendo câncer todos os anos. E um número de óbitos da ordem de 500.000 mulheres vão a óbito por essa doença. Um número alto, né? No Brasil, nós temos uma estimativa de 55 mil mulheres tendo câncer de mama. Por ano? Por ano, e dessas, aproximadamente 12 mil vão a óbito. No estado do Paraná, nós temos uma estimativa de 3.500 a 4.000 casos novos de câncer, por uma taxa de mortalidade de 1.000 mulheres ano. Se nós olharmos as estatísticas mais passadas, nós vamos ver que em 1994 nós tínhamos 474 casos de câncer de mama. Esses números vieram crescendo até hoje, mais ou menos 1.000 casos de óbito. Isso significa não que a população do Paraná aumentou, ao contrário, ela diminuiu. Se nós vermos as estatísticas do IBGE de 2016. Isso significa que a população envelheceu. O estado de Santa Catarina, hoje, atinge uma faixa etária média da mulher de 80 anos. Isso é um nível de faixa etária igual ao da Europa. Então, o fator de risco para câncer especificamente câncer de mama, câncer de próstata, e a maior parte de todos os outros cânceres,
é a idade. Quanto mais idoso é o indivíduo, maior a probabilidade dele vir a ter câncer. Se nós, homens, vivêssemos até 120 anos, a franca maioria teria câncer de próstata, assim como as mulheres teriam câncer de mama. Então, o fator de risco mais importante é a idade. Felizmente, o tumor de mama em idade mais avançada, ele é um pouco mais fácil de ser diagnosticado, porque é uma doença mais indolente e a probabilidade de cura é melhor, de modo geral, porque são tumores mais hormonodependentes. Os tumores que acometem a mulher antes dos 40 anos de idade já são tumores um pouco mais agressivos do que aqueles de pacientes de mais idade. A gente iniciou, inclusive, a entrevista falando da questão do número de aumento de câncer de mama nas mulheres. As mulheres ainda precisam de um chacoalhão maior na questão da prevenção, doutor? Nós temos hoje um número muito importante de mamografia sendo feito no Brasil todo. Então, uma estimativa aqui no Paraná é de que nós façamos aproximadamente 380 mil mamografias ano, apenas na rede pública de saúde. Isso é um número muito importante. Não é suficiente, é uma cobertura ainda, vamos dizer assim, não ideal, mas nós estamos chegando muito próximo do que o que deve ser feito. Não existem muitas restrições para mamografia e existe uma adequada metodologia para que se faça a mamografia. Mas tão importante quanto a mamografia é esse alerta de que o câncer de mama é uma doença que tem como ser avaliada precocemente e a resposta da avaliação mais precoce é um tratamento mais adequado, é um tratamento mais conservador e uma sobrevida maior. Para isso existe na rede pública mesmo médicos mastologistas que têm a condição de examinar os pacientes, expor a eles o risco e dar a eles todos os fatores de proteção, né? Inclusive orientação higieno-dietética como cintura abdominal, exercício físico, mudança de estilo de vida, não é apenas perder peso. Você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que ter exercício físico adequado para poder perder a cintura abdominal. É aí que mora o perigo. A cintura abdominal, ela acumula gordura na parede e na parte interna do abdômen. E ali nós temos uma enorme produção de hormônios. E aí nós temos não apenas o câncer, nós temos a hipertensão, nós temos o diabetes e nós temos todas as outras doenças crônico-degenerativas que nós vamos observar cada vez mais, porque nós estamos envelhecendo mais e sendo mais sedentários, além de nós termos mais acesso a uma alimentação com maior quantidade de carboidratos. O carboidrato é um alimento mais fácil, mais acessível, um pãozinho, né? Um bolinho, um docinho está sempre presente em qualquer recepção. Você dificilmente vê alguém oferecendo cenoura, brócolis, uma verdura numa recepção, não é verdade? Tanto que a então nós temos muito mais acesso ao carboidrato e é o carboidrato hoje o grande vilão da cintura abdominal, sem sombra de dúvida. A gente vê, inclusive, as crianças, né, como elas aumentaram o tamanho, como elas estão mais obesas. Isso é um fator bem preocupante também, né, doutor? Então, a alimentação adequada, tanto para a criança, quanto para o adulto jovem, quanto para a pessoa de mais idade, ela é muito importante, como também o exercício físico. Não se perde peso apenas com regimes de fome ou regimes com dietas exclusivas, né? Nossa alimentação tem que ser a mais variada possível e o exercício físico tem que estar presente para que a gente possa ter uma saúde global. Com isso, nós temos menos doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão, infarto, AVC, e o diabetes, né? Que é uma doença muito mais mutilante, muito mais grave do que alguns tumores. Tumor de mama, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, o paciente tem menos restrições na vida toda, ele tem mais qualidade de vida do que o indivíduo que tem diabetes. O indivíduo que tem diabetes, ele tem uma
doença progressiva, às vezes irreversível, e com restrições alimentares. O indivíduo que tem câncer de mama, câncer de próstata, acaba tratando e não tendo essas restrições alimentares da mesma forma como tem o diabetes. Doutor, o que mudou hoje em relação ao tratamento de câncer? O câncer de mama, nos últimos 10 anos, teve muito avanço. Nós tivemos avanço com relação à descoberta de novos sistemas de diagnósticos, nós temos ecografias muito mais performantes, nós temos a ressonância magnética, a própria mamografia evoluiu muito com a mamografia digital, a mamografia 3D, a gente consegue observar microcalcificações bem melhor do que nós observávamos há 20, 30 anos atrás. Então, nós temos mais diagnóstico precoce, nós temos cada vez mais tumores sendo diagnosticados com tamanhos menores. E isso possibilita tratamento mais conservador. Os tratamentos conservadores hoje são as principais formas de tratarmos. É o que nós chamamos de padrão ouro. É onde nós conseguimos a melhor forma de resultado cosmético, a melhor forma de qualidade de vida, a melhor forma de bem-estar, porque nós não precisamos fazer o uso de prótese, de rotações de retalhos. Muito embora a cirurgia, tanto a cirurgia plástica quanto a cirurgia oncológica, tenha evoluído muito. Nós hoje fazemos sempre, quase sempre que possível, dificilmente deixamos de fazer reconstruções de mamas em situações muito extremas, ou quando a doença é muito avançada, ou quando existem muitas comorbidades, ou quando a radioterapia se impõe de maneira diferente, nós podemos, então, não deixar de oferecer por uma razão técnica, por uma razão clínica específica. Mas, de modo geral, nós fazemos sempre a reconstrução quando o paciente faz a remoção total do tecido mamário. E a cirurgia oncoplástica, ela evoluiu bastante nesse sentido, e nós fazemos no mesmo ato cirúrgico, coisa que há um bom período de tempo atrás nós não fazíamos. Nós esperávamos 2 anos, 1 ano, para que o paciente evoluísse, para depois nós fazermos a reconstrução. E isso traz uma autoestima, uma autoimagem melhor para a mulher, ela tem um psiquismo melhor para enfrentar a doença. Fora isso, nós temos um avanço muito grande no tratamento sistêmico da doença. Nós descobrimos doenças específicas, por exemplo, aquelas marcadas pelo receptor de estrogênio, que mostra quando a doença é hormônio dependente, e nessa situação a gente consegue usar medicações hormonais, que não são medicações quimioterápicas, que têm mais efeito do que aquelas drogas que nós usávamos com quimioterapia pesada, com queda de cabelo e efeitos secundários. Por outro lado, as doenças mais agressivas, que nós sabemos que não adianta fazer o tratamento hormonal, hoje nós temos ferramentas mais propícias e mais específicas para indicarmos a quimioterapia. Com o uso dessas ferramentas gênicas, nós conseguimos diminuir até 40% da indicação de quimioterapia, o que antes nós não podíamos. Antes nós fazíamos quimioterapia chamada adjuvante para todo mundo que tivesse gânglio comprometido. Hoje a gente já não precisa mais fazer isso. A radioterapia ela evoluiu bastante, a radioterapia conformal. Antes nós fazíamos irradiação muito mais espalhada no tórax todo, e os raios secundários e os raios não dirigidos faziam alguns efeitos secundários, como radiodermite, osteoradionecrose, E hoje nós temos uma radioterapia dirigida através de computação, através de tomografia, e em 3D nós temos mais volume-alvo onde existe o tumor e um efeito radiobiológico melhor. Então, esse conjunto de situações tornou a mastologia uma especialidade. Por isso, o indivíduo hoje, para fazer a especialidade de mastologia, ele demora 5 a 6 anos depois de formado. Ele precisa fazer a residência de ginecologia ou de cirurgia geral, e aí ele vai fazer a especialidade de mastologia, onde ele vai ver especificamente o tratamento sistêmico, o tratamento radioterápico
e o tratamento cirúrgico da mama. Então, ela evoluiu. O Brasil hoje se coloca dentro dos países pioneiros com relação à cirurgia de mama. Nós temos muitas publicações, nós temos alguns avanços na cirurgia oncoplástica, na cirurgia de reconstrução, na cirurgia plástica, que sempre foi a grande virtude do cirurgião brasileiro. E o cirurgião brasileiro é um cirurgião bom. Então, a gente que viu essa evolução ao longo dos últimos 30 anos, o tratamento é muito diferente, o tratamento é muito melhor, o tratamento é mais humano, o tratamento melhora mais a autoimagem, melhora a autoestima, o psiquismo é melhor, a qualidade de vida é diferente. Hoje em dia, nós podemos dizer que tem muitas mulheres, sobretudo as de mais idade, que entram com uma mama e saem melhor com as duas mamas do tratamento, porque elas conseguem fazer uma cirurgia conservadora, simetrizar as duas mamas, modificar o tamanho, o volume, a mobilização. Então, é muito gratificante para nós, cirurgiões, vermos essa evolução e podermos dizer com clareza para todas as mulheres que elas devem procurar o médico mastologista, que ele é um especialista. Eu vejo essa especialidade como uma das grandes dentro do país, que evoluiu, que conseguiu trazer ao país todo esse outubro rosa que nós observamos, essas mulheres mostrando não somente a necessidade de se fazer o diagnóstico precoce, como também ajudando aos médicos mastologistas a dizer que essa doença é uma doença bem mais fácil de ser tratado, bem mais suportável o tratamento. Elas nos ajudam muito. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem o orgulho, tem o prazer de estar ajudando o Outubro Rosa e informar a toda a população, porque é uma informação muito grande. Você veja, nós temos os monumentos todos pintados de cor-de-rosa ou iluminados de cor-de-rosa, Ponte Hercílio Luz, Cristo Redentor, Monumento do Ipiranga, Museu do Olho, Palácio do Governo. Nós vemos uma mobilização muito importante e a Sociedade de Mastologistas, os cirurgiões, os que tratam da mama, apoiam integralmente esse movimento porque mostra exatamente isso, a necessidade de se fazer o diagnóstico precoce e de todas essas mulheres que são as sobreviventes do tumor de mama, do câncer de mama, que a vida continua, que a vida é boa, que é possível dançar, ser feliz, sem problema nenhum. Doutor, só para a gente finalizar, então, a entrevista, eu gostaria só rapidamente que o senhor comentasse da questão do câncer de mama em homens, né, que vem surgindo casos também, o número aumentando. Felizmente, o câncer de mama no homem é muito mais raro. Ele pode ocorrer e existe uma relação clara do ponto de vista genético. Pai que teve câncer de mama tem maior chance de transmitir às filhas o carcinoma de mama e isso hoje a gente consegue avaliar através de testes genéticos. Um deles é o exame BRCA1, BRCA2, que são presentes nessas situações. Então, é muito importante a avaliação com o médico mastologista, não apenas para a orientação dessas situações do câncer de mama masculino, mas também para as gerações que virão e poderão se prevenir, tanto com cirurgias redutoras de risco, como a orientação higieno-dietética, orientação hormonal e tudo mais. Tá legal. Muito obrigada pela sua participação. E eu é que agradeço essa oportunidade de estar podendo falar de câncer de mama no Outubro Rosa. Muito obrigado. Obrigada, doutor, pela sua participação. E no próximo bloco, notícias esportivas aqui no Mundial News. E agora é a hora das notícias esportivas aqui no Mundial News.
Começa hoje a decisão da Copa do Brasil com a disputa do primeiro jogo da final entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. A partida marcada para as 21h45 coloca frente a frente dois dos maiores campeões da competição. De um lado, a Raposa, com 5 títulos, e do outro, o Corinthians, com 3. E falando em lados, os goleiros dos dois times ficaram lado a lado nesta terça-feira para uma entrevista coletiva. Confira um pouco da expectativa de cada um para o jogão desta noite. Se você for ver o peso das duas camisas, são duas equipes que, for ver no cenário de campeonatos, é um dos times que vem mais ganhando títulos nos últimos anos. Eu acho que independente de elenco, acredito que se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificado, acho tecnicamente pode ser melhor que o Corinthians. Acho, e se for ver nos decorrer dos anos, o Corinthians, quando foi campeão, sempre teve outro espírito. Se vê o histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na montagem, na dedicação, na superação. Então acho que nós vamos em busca desse título dessa mesma maneira. Do meu ponto de vista, as duas equipes, pela grandeza, né, pela tradição vencedora, acho que dentro de uma final se zera tudo que foi feito antes, e são 2 jogos onde as duas equipes têm que mostrar um melhor futebol para que possa se concretizar o título, né? Então se equilibra muito, independente da quantidade de qualidade que você tenha no elenco. Uma final se equilibra tudo pela grandeza das duas equipes e dos seus jogadores. E teve jogo pela 28ª rodada do Brasileirão na noite desta terça-feira. Algo incomum, ainda mais quando se trata de um clássico. Botafogo e Vasco ficaram no empate no Engenhão. Aos 16 minutos de jogo, os mandantes saíram na frente com o gol do atacante Luiz Fernando. Mas ainda no primeiro tempo, a equipe Cruz Maltina chegou ao empate com o gol de Maxi Lopes aos 35 minutos. E ficou assim, 1-1. Agora o assunto é vôlei. Na raça, a seleção feminina conseguiu nesta quarta-feira uma vitória fundamental para seguir viva no Mundial. O Brasil venceu a Holanda por 3-2, com parciais de 23-25, 25-18, 25-27, 25-19 e 15-7. Com a vitória, as brasileiras chegaram a 18 pontos na 4ª colocação do Grupo E. Como apenas as 3 primeiras colocadas se classificam para a terceira fase, só a vitória interessa contra o Japão na última partida do grupo. Esse jogo vai ser disputado nesta quinta-feira. Essas foram as notícias do esporte. A quinta-feira pré-feriado vai ser de tempo instável em grande parte do país. No sul, a frente fria se afasta, mas ainda chove em grande parte da região. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva vai ser em forma de pancadas isoladas. Já no norte do Paraná, pode chover forte. As mínimas ficam em 15 graus em Porto Alegre, 15 graus também em Curitiba, 19 graus em Florianópolis e também 19 graus em São Paulo. Já as máximas ficam na casa dos 21 graus em Porto Alegre, 23 graus em Florianópolis, 19 graus em Curitiba e 24 graus em São Paulo. O Mundial News fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima!